Olá galera, tudo bem? Aqui é o Ricardo que está falando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre história. Nosso tema de hoje será sobre a queda, da Bolsa de Valores de Nova York, o que a gente chama de a quebra da Bolsa de Valores em Wall Street, coração, do capitalismo, nesse instante, em 1929, do capitalismo mundial. Tudo bem? Então a gente vai ver como é que funciona o esquema da Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é uma coisa atual, é uma coisa mais antiga. O que aconteceu, por exemplo, para que uma bolsa pudesse ter havido problemas e a partir desse problema influenciar de forma negativa o mundo todo. Tudo bem? Então vamos lá para o próximo ponto aí. Para entender a crise financeira que abalou os Estados Unidos em 1929, é necessário também conhecer o funcionamento da Bolsa de Valores e, por exemplo, a sua história. Em primeiro lugar, a Bolsa de Valores não é uma invenção recente, ou seja, é muito antiga. No século XVII, galera, na Holanda, já possuía um local em que as ações das empresas, como por exemplo as da Companhia das Índias Orientais, poderiam ser compradas e evidentemente vendidas. Quando alguém diz algo sobre a Bolsa de Valores, portanto, está se referindo a esse local, ou seja, o local onde compra-se e onde vende-se ações. A gente vai ver o que vem a ser ações, beleza? Uma espécie de mercado de ações. Atualmente, a maioria dessas negociações não precisa ser realizada em um local físico, já que as ações podem ser compradas e vendidas pela internet. Ou seja, nós já chegamos a um grau de tamanha tecnologia que nós não precisamos de um local físico, como era, por exemplo, aqui nessa primeira imagem. Aqui é a Bolsa de Valores de Nova York, na década de 20, na nossa esquerda, a quantidade muito grande de trabalhadores, digamos assim, dos caras que vendiam as ações. Era telefones para cá, telefonemas para lá, era uma gritaria muito grande, muito intensa para vender as ações. E hoje, por exemplo, é a mesma Bolsa de Valores de Nova York, o centro do capitalismo financeiro, econômico do planeta, e aqui muito mais organizada se compararmos, muito menos gente, e com uma grande quantidade de equipamentos de extrema importância para esse mercado financeiro acontecer no mundo todo, sem necessariamente estar presente essa grande quantidade de pessoas, tá bom? Vamos lá para o nosso próximo ponto, tá? As setas nos indicam aqui, galera, o grau de importância que esse ponto traz para a gente. Quando a empresa precisa ampliar os seus investimentos e necessita de capitais para esse investimento, para isso, ela pode colocar suas ações à venda no mercado. Uma ação equivale a uma pequena parcela, uma pequena parte da empresa que está sendo vendida na Bolsa de Valores. Normalmente, galera, a divisão ocorre em milhões de ações. A empresa vai colocar milhões de ações referentes a ela para ser vendida. Ou seja, ao comprar uma ação, a pessoa passa a ser dona de uma fração dessa empresa, ou seja, um acionista. E por isso, com direito a uma parcela de lucros gerados por essa instituição, os chamados dividendos. Ou seja, o Ricardo vai fazer o investimento comprando ações da empresa X. E quando essa empresa X ela lucra, o Ricardo consequentemente vai lucrar proporcionalmente ao número, a quantia de ações que o Ricardo comprou. O bacana, o lógico da coisa é que quando a empresa também entra em um problema econômico, o Ricardo também vai entrar em um problema econômico, porque ele não vai lucrar, porque a empresa não está lucrando. É o toma lá da cá, a lei da oferta e da procura, quanto mais investe, a possibilidade de mais lucro, no entanto, também há a possibilidade de perda, normal, isso é economia, o mercado de ações, assim como qualquer outro mercado, é regido pela famosa lei da oferta e da procura, como comentamos aqui agora. Se existe muita procura pelo produto, nesse caso pela ação de uma determinada empresa, é bem provável que o seu preço, evidentemente, seja valorizado. O resultado disso é que muitas pessoas compram esse produto, compram essas ações, não com o interesse de receber parcelas dos lucros da empresa, e sim para revendê-las com um preço mais alto depois. É um investimento, galera. Eu compro ações de uma empresa
Consequentemente, eu espero que essas ações valorizem muito mais para eu revendê-las em um futuro bem próximo, tá bom? Esse tipo de prática é conhecido por especulação financeira, tá bom, galera? Ou seja, eu compro ações da empresa X, espero com que essas ações valorizem para que eu possa revendê-las, tirando o que eu investi, consequentemente lucrando porque eu vou vender com um preço muito maior, tá bom? Aqui nós temos algumas imagens que nos remete à economia, à questão financeira, né? Ou seja, investimentos. A tendência é nós lucrarmos, a tendência é nós termos problemas inflacionários, normal, porque é assim que funciona a economia. Por isso que é necessário a gente analisar no mercado o que esteja, por exemplo, bom, positivo, para eu investir. Porque se não está bom, positivo, para eu não investir naquela área, se eu invisto, eu vou perder, né? Então é legal nós fazermos uma pesquisa. E isso acontecia nos Estados Unidos durante a década de 20, né? Aqui, ó. A euforia dos anos 20 atingiu o mercado de ações. Os anos que antecederam a quebra da bolsa de Nova York, também chamada de crash, foram marcados pela descontrolada valorização das ações de Wall Street, que é onde, né, está situado a Bolsa de Valores de Nova York. Atraídos pela oferta de lucro, acionistas investiram milhões de dólares em empresas que não corresponderam à expectativa de crescimento. O que quer dizer isso, galera? Eu investi comprando ações de empresas na bolsa. Chegou um momento que existiam muitos e muitos e muitos comprando ações e as empresas passaram a não lucrar, logo aqueles milhões investidos, consequentemente, não trouxe o lucro esperado, né? Aqui, ó, a especulação era comum e não estava restrita apenas aos especialistas, ou seja, qualquer pessoa podia contrair um empréstimo e comprar ações das empresas. Tudo isso era facilitado pela quase ausência de controle do governo dos Estados Unidos sobre as atividades financeiras, já que os governos republicanos no período posterior à Primeira Guerra Mundial foram marcados por um excessivo liberalismo, ou seja, quase não havia intervenção do Estado nas relações econômicas, nas relações financeiras, ou seja, não eram só os grandes investidores que podiam comprar ações. Qualquer pessoa poderia ir ao banco, tomar um empréstimo e comprar ações. Olha o problema que isso vai acontecer, que isso vai acarretar, galera. Em outubro de 1929, a crise explodiu. Vamos ver o porquê, né? Aqui nós temos duas imagens, logo após o anúncio da quebra da Bolsa de Nova York, né? E aqui um jornal noticiando que Wall Street entrou em pânico, né? Enfim, tá bom? Aqui, ó. Durante uma semana, a tendência de queda nos valores das ações foi significativa. Na quinta-feira, chamada de quinta-feira tenebrosa, quinta-feira negra, e na terça-feira que se seguiu, ou seja, quinta, quando deu o colapso, quando a Bolsa de Valores entrou em crise, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, ou seja, de quinta-feira até na terça-feira próxima, milhões de ações foram colocadas à venda e não haviam compradores. Olha que doideira. Seguindo a lógica da lei da oferta e da procura, isso significava que essas ações não valiam nada, porque em grande proporção estavam sendo colocadas para venda, no entanto, não estavam encontrando compradores, pois quando as ações são muito procuradas, seu preço sobe. No entanto, né, quando ninguém aparece para comprá-las, o efeito é oposto. Milhões de dólares foram investidos nesses pedaços de papel e não haviam, né, investimento estava acontecendo, no entanto não havia, por exemplo, retorno. Milhões de dólares foram investidos nesse pedaço de papel, haviam desaparecidos, né? Olha o dado interessantíssimo para nós, galera. Vamos lá, ó. Até o fim do mês de outubro de 29, o total de perda dos investimentos chegou a 15 bilhões de dólares. Os primeiros a sentir os efeitos desse choque foram os bancos estadunidenses. Olha a lógica, que haviam realizado empréstimos para os investidores de ação. Era comum, nesse período, que os empréstimos fossem concedidos
a partir de uma garantia de pagamento. Ou seja, eu vou ao banco, tomo X quantidade emprestado, mas deixo uma garantia. Ou seja, se eu não pago o banco, a garantia que eu deixei é proporcional. Eu não paguei, logo a garantia que eu vou dar ao banco vai ficar elas por elas. E como era a garantia, galera? Muitas pessoas que fizeram empréstimos deixaram suas casas como garantia. Ou seja, tomei dinheiro emprestado, consequentemente não paguei o banco fica com a minha casa. Né? Aí, ó. Muitas pessoas que fizeram empréstimos deixaram suas casas como garantia, as chamadas hipotecas. E como não conseguiram pagar as dívidas, tiveram as moradias tomadas pelo banco. Mas olha o problema que o banco também vai ter. Entretanto, como a crise se generalizava, os bancos não tinham para quem vender esses imóveis. Eu tomei emprestado do banco, consequentemente não consegui pagar porque não estava vendo lucro. O banco vai tomar minha casa, porque deixei como garantia a hipoteca, mas o banco não vai ter condições de vender essas casas porque a crise se generalizou. E o banco ficou com casas. Mas casa não traz retorno. Eu tenho que vender o imóvel para, consequentemente, eu ter a grana. Mas vender para quem? Levando em consideração que a crise se generalizou. O resultado disso foi que muitos bancos ficaram sem receber o dinheiro do empréstimo. Ou seja, os bancos norte-americanos, que eram os grandes credores de os investimentos dos Estados Unidos, grandes credores para investimentos no mundo todo, ficou sem grana. E banco sem dinheiro não tem condições de fazer empréstimos, não tem condições de você ir ao banco e fazer suas transações econômicas. Então vocês estão percebendo que foi por um excesso de ações que estavam sendo distribuídas, ofertadas, e não haviam compradores devido à quantidade de ações que estavam sendo ofertadas. Consequentemente, as ações perdem os valores, as empresas começam a falir porque não estavam vendendo parcela da sua empresa, das suas ações, dos seus papéis. Consequentemente, os investimentos que foram feitos até então, eles trouxeram muito mais problemas porque você não tinha condições de lucrar para pagar o banco, para consequentemente fazer com que a dinâmica do capital acontecesse logo na quinta-feira, dia 24 de outubro de 1929, os Estados Unidos entram em colapso. Consequentemente, o mundo necessitando da ajuda norte-americana, ou seja, boa parte dos países ocidentais eram dependentes dos bancos norte-americanos. Consequentemente, os bancos norte-americanos quebrando, houve também a quebra de muitos outros territórios do mundo. Foi a primeira crise financeira de proporções mundiais que o mundo teve. Beleza, galera? Tudo bem? Tranquilo? E aqui nós temos um texto, né, que é um texto mais atual, que menciona pra gente que é um texto que refere-se ao Facebook tendo a maior perda diária em valor de mercado na história dos Estados Unidos, ou seja, muitas ações do Facebook foram colocadas à venda para que acionistas pudessem investir. No entanto, ela estava colocando à venda essas ações, mas os investidores não estavam comprando na proporção que ela ofertou. Né? Ou seja, as ações do Facebook desabaram quase 20% nessa quinta-feira e levaram a empresa a registrar a maior queda diária em valor de mercado na história dos Estados Unidos. Os papéis foram afetados pelo resultado financeiro da companhia e pelas previsões para os próximos meses. Né? É a primeira vez que a empresa perde, 100 bilhões em valor de mercado. Os investidores reagiram mal após o Facebook informar que sua margem de lucro cairá pelos próximos anos. Né? As ações do Facebook recuaram 18,96% na Nasdaq, que é um índice que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos ela funciona, ela trabalha. Um tombo que reduziu o valor de mercado da companhia na Bolsa em cerca de 120 bilhões, o equivalente ao produto interno bruto da Angola. Ou seja, as ações de uma empresa, elas declinaram o equivalente ao produto interno bruto de um país. Ou seja, isso é muita coisa, ou quase 4 vezes
o valor de mercado da rival Twitter. É só para a gente perceber que o mercado de ações, ele movimenta bilhões e bilhões e bilhões de dólares, né? E esse mercado ele tem que estar organizado, caso contrário, vai haver um processo de desproporção, desorganização da lei de oferta e procura, consequentemente as empresas elas tendem a ter problemas financeiros e econômicos. Tudo bem, galera? Beleza? Espero ter contribuído mais uma vez com o seu aprendizado, tá bom? Façam os exercícios contidos nessa trilha, tá? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, tá bom? Para não perdermos o costume, né? Um cafezinho bom para nós. E, mais uma vez, foi um prazer muito, muito, muito grande, sempre. Cuidem de vocês, de quem vocês amam, tá bom? E bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Fui, galera. Até mais.